O módulo 31 trata de componentes com fendas, com a lei de Pérez. Acabamos de ver componentes sem fendas. Vamos agora tratar de estruturas que têm fendas. Existe uma estratégia para lidar com esses casos dada pela lei de Pérez. O número de ciclos total é a soma do número de ciclos para iniciar uma fenda e o número de ciclos para propagar essa fenda. E já vimos no módulo anterior, ou nos dois módulos anteriores, que podemos ter situações em que os componentes não têm fendas e em que a maior parte da vida, a fadiga, é usada para iniciar as fendas. No entanto, em muitos casos, e tenho aqui alguns exemplos, reservatórios de pressão, navios, aviões, etc., a propagação da fenda pode representar a maior parte da vida, a fadiga. E é justamente esses casos que nós queremos tratar aqui. Vamos assumir que a estrutura tem uma fenda e vamos calcular o número de ciclos para a fenda, que tem um comprimento inicial, atingir o comprimento crítico para o qual há propagação instável. Mas temos um elevado número de ciclos entre o comprimento inicial e o comprimento final, e durante essa vida a estrutura pode trabalhar perfeitamente. Desde que a propagação seja estável, não há problema. Vamos determinar a taxa de propagação na zona em que a propagação é estável, usando provetes da mecânica da fratura que usamos anteriormente para determinar a tenacidade do material. Só que neste caso, em vez de aplicar uma tensão estática até a ruptura, vamos aplicar um ciclo de tensão. Então, em vez de ter K igual a sigma, Y sigma raiz de π, temos delta K, sigma, delta K, Y, delta sigma, a variação da tensão raiz de π. Normalmente estes ensaios ocorrem a uma tensão mínima igual a zero e a razão da tensão, por conseguinte, é igual a zero. Durante o ensaio vamos medir com uma luneta ou outro dispositivo óptico o comprimento da fenda. A tensão, obviamente, é aplicada, a tensão aplicada é bem abaixo da tensão de ruptura para a qual a propagação é instável, e existe já agora um valor limiar, em inglês threshold, para o qual não há propagação de todo. Algumas estruturas também podem ser projetadas assim. Assumimos, ok, que há uma fenda, mas vamos aplicar uma tensão de maneira nem sequer a haver propagação estável. É que não há propagação absolutamente nenhuma. Tenho aqui o exemplo de um compact tension, o provete CT. Então vamos aplicar uma carga cíclica e durante o ensaio vamos medir o comprimento de fenda, o A, que vai progredindo, propagação, porque a propagação é estável. E vou representar num gráfico o comprimento da fenda versus o número de ciclos, e então, obviamente, o comprimento da fenda vai progredindo com o número de ciclos, e se eu fizer uma tangente em todos os pontos à curva, bom, o que é que eu tenho? Tenho justamente a taxa de propagação da fenda, que é justamente isso que eu quero determinar. No momento seguinte, vou representar os resultados obtidos num gráfico em escala logarítmica, em que no Y tenho o log da taxa de propagação da fenda e no X tenho o log delta K, a variação do fator intensidade de tensão. E curiosamente aparece aqui uma zona de propagação estável muito clara. Aparece aqui esta reta. Se aparece uma reta num gráfico logaritmo, necessariamente é uma lei do tipo exponencial. E está aqui a lei, a famosa lei de Pérez. É uma lei relativamente recente, isto apareceu nos anos 60, infelizmente o investigador Pérez faleceu há pouco tempo, mas é uma lei que teve um impacto brutal no projeto de estruturas com fendas. E o objetivo é então determinar
o A e o M, sendo o M aqui o declive desta reta, o A em interseção com o log DADN. Conhecendo esta lei, nós no momento seguinte conseguimos prever quantos ciclos vão decorrer desde a fenda inicial até a fenda atingir o comprimento crítico para o qual há propagação instável da fenda. Se repararem, também tem aqui a zona limiar, o tal threshold. Abaixo desta zona não há propagação. Aqui a propagação estável. Quando eu atinjo o comprimento crítico, propagação instável. Aqui, se a estrutura trabalhar aqui, não há problema nenhum e é justamente aqui que ela vai trabalhar. Então, como determinar o número de ciclos até a ruptura é muito simples. A primeira coisa a fazer é determinar o comprimento crítico e isso é determinado conhecendo a tenacidade do material, o fator intensidade de tensão crítica, e a seguir integra-se a lei de Pérez. Põe-se tudo o que é número de ciclos do lado esquerdo, tudo o que é dependente do comprimento da fenda do lado direito, integra-se desde o comprimento inicial até o comprimento crítico e ficamos a conhecer o número de ciclos até a ruptura. E assim sabemos quantos ciclos temos até a próxima inspeção. Tipicamente, e isto até surgiu na indústria aeronáutica, faz-se este cálculo para saber quantos voos é que o avião pode voar até a fenda atingir o comprimento crítico. Infelizmente, na prática, pode ser mais complexo do que isto, porque podem ocorrer várias fendas que podem interagir com elas e levar a uma propagação instável mais rapidamente, aquilo que se chama em inglês Widespread Fatigue Damage. E é aquilo que aconteceu neste famoso acidente da Aloha Airlines, esta companhia de aviação, em que a parte de cima do avião ficou descapotável, digamos, em voo. Felizmente, pouca gente faleceu porque a maior parte tinha o cinto apertado. É uma moral da história, manter sempre o cinto apertado quando estão no voo. Portanto, com este módulo, ficamos então com ferramentas para poder projetar estruturas que têm fendas.